Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, que é o texto base, e hoje já é o quarto dia da campanha, uma carta para Deus, amém? O texto base que estamos extraindo, para que pudéssemos esmiuçar, está contido, localizado no capítulo 3, versículo 2 e 3. Amém? Que nos diz o seguinte: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e em tábuas de pedra, mas nas tábuas, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, te pedimos de que mais uma vez hoje o Senhor venha se revelar aos nossos corações. Senhor, neste momento, quantos não estão de joelhos, homens, mulheres, querendo e buscando um milagre em Ti. Santo Espírito, ministra uma palavra aos nossos corações e de igual modo nos traz à tona a revelação que o Espírito deseja falar à nossa alma e nos aquietar. Em nome de Jesus, amém. Amados, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai contrastar aqui a obra transformadora do Espírito Santo na vida de seus leitores com as cartas de recomendações levadas por outros mestres religiosos. Este vai ser narrado do versículo 1 até o versículo 6, bem como a lei de Moisés gravada em pedras, do versículo 7 até o 18. Amém? No versículo 1, ele vai declarar mais uma vez sua sinceridade. Paulo pergunta se precisava de cartas de recomendação para lhe garantir apoio, como alguns faziam. A linguagem indica que falsos apóstolos mencionados mais adiante na carta, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, tentaram obter aceitação valendo-se de tais referências eclesiásticas. Isso tem muito a ver com os dias atuais, onde as quais muitos com cargos eclesiásticos muitas vezes tentam ter o que Deus não quer dar a eles. E os pequenos, a saber, aqueles onde as quais Deus tem levantado. Esse daí, em si próprio, Deus já derrama um pouco de unção para pregoar a sua palavra. Então, lá naquele tempo já existia pessoas que estavam tentando obter uma aceitação valendo-se das referências eclesiásticas. Serem alguém só porque é líder eclesiástico muitas vezes não quer pagar preço. Primeiro eu preciso te dizer uma coisa, tá? O caráter do cristão, ele é visto não pelo que ele prega, mas pelo que ele vive em Cristo. Amém? Precisamos entender, à luz da Sagrada Escritura, o que Deus na verdade quer falar conosco. E conforme eu tenho dito, o apóstolo ele vai falar no versículo 2, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações. Os coríntios eram a carta de recomendação do apóstolo Paulo, haja dado em vista que esta é a segunda carta que o apóstolo está enviando aos irmãos em Coríntios. E o apóstolo Paulo, esta passagem ele não condena as cartas de recomendação. O próprio Paulo se valeu por delas antes e depois da conversão, onde a qual a gente vai ver inúmeras passagens acerca de sua conversão.
Neste caso, o apóstolo não necessitava de cartas de recomendação, pois já possuía os cristãos de Coríntios e seu ministério entre eles, ou seja, quem tem testemunho não precisa querer aparecer. O que vai aparecer na verdade é o antes, o depois e o que existe atualmente. Como nos encontramos e, acima de tudo, a mudança sobrenatural que Deus tem feito em nosso viver. Esta palavra, ela nos faz entender, acima de tudo, a necessidade a cada dia de estarmos debaixo da obediência do Espírito Santo de Deus. Sabe? Se a gente viver na monotonia, se a gente muitas vezes não se conformar, tomar uma atitude e, acima de tudo, mudar o nosso pensamento, a gente vai ficando para trás. Sim, e eu falo isso espiritualmente falando. Eu não estou dizendo que você de repente tem que abolir tanta coisa, mas acima de tudo, eu preciso te orientar à luz da Sagrada Escritura de que não vai adiantar cargo, não vai adiantar falar bonito, não vai adiantar nada se não houver vida no altar. E por conta disso que o apóstolo está dizendo, olha, a minha carta de recomendação é o meu testemunho. E tem muitos que é bem isso, sabe? Alguém diz, mas fulano mudou, o testemunho dele vai dizer. Então, precisamos entender de uma vez por todas a luz da Sagrada Escritura e fazer conhecido entre muitos aquilo que Deus ele tem para os nossos corações. Quando falamos em cartas de recomendação, nós até já havíamos citado isso antes, onde a qual muitos, hoje em dia, quando se migra de um ministério a outro, eles pedem uma carta de recomendação, mas o testemunho em si próprio é muito maior e muito melhor do que qualquer cara feia, do que muitas vezes alguém tocar onde não deve, porque muitas vezes não sabe da minha nem da tua intimidade com Cristo. Então, que possamos, acima de tudo, compreender a luz da Sagrada Escritura, quando o apóstolo vai dizer, vós sois a nossa carta, ou seja, os irmãos em Coríntios são a minha carta de recomendação, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada e escrita não com tábuas de pedra, mas com Espírito do Deus vivo. Espírito Santo de Deus é o único que tem condições de mudar o homem, a mulher, tirar o eu, porque muitas vezes, sabe, a soberba está tão elevada que nem parece que é carta de Cristo, na verdade, mas se parece com rascunho do orgulho. Essa palavra é forte, né? Mas que a gente possa, acima de tudo, compreender e fazer tornar-se conhecido. Acima de tudo, o que queremos na obra do Senhor. Porque muitos ainda estão cocheando em dois pensamentos. Enquanto o adversário não brinca em hipótese alguma de ser diabo. Eu sei que a palavra é dura. Eu sei que talvez não era aquilo que de fato você gostaria de ouvir. Mas sabe, quando Deus fala, está falado. Quando Deus quer, estar querido. E hoje, foi desta maneira que o Espírito Santo falou conosco. Deste mesmo jeitinho. Talvez você queria uma palavra para estar chorando, dizendo não, não, não. Porque é melhor a gente ouvir uma verdade que vamos chorar agora e sorrir depois, do que ouvir uma mentira que vai sorrir na hora e chorar depois. Pegou a senha? É isso, é sobre isso que eu falo. E aqui eu concluo esta mensagem no dia de hoje, te convidando amanhã já, no 5º dia da campanha, uma carta para Deus. Creio eu que Deus tem falado contigo, como também está falando comigo poderosamente. Amados, que possamos todos os dias ser a carta de Cristo, uma carta onde a qual a maior característica ou maior valor desta carta seja o nosso testemunho de vida. Amém? Termino aqui, mas antes quero mandar um abração
para a irmã Simone de Sergipe, que hoje está completando mais uma primavera, que é filha da diaconisa Maria de São Paulo, e é a qual quem está também mandando parabéns é o seu filho, o irmão Eduardo, e seu irmão de sangue, tá? Irmão Anderson, que também o ama em Cristo Jesus. Sua mãe, seu filho e seu irmão ama a senhora, irmã Simone, tá bom? Que Deus te abençoe, parabéns, em nome de Jesus, que a senhora seja sempre esta mulher de Deus, assim, e é um exemplo de filha, conforme tem citado a sua mãe, a diaconisa Maria de São Paulo. Que Deus te abençoe, tá? Deixo para sua meditação no livro Glória a Deus, de Salmos, capítulo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Talvez a senhora diga ou alguém diga, mas esse salmo todos já conhecem. Não é conhecer, é acima de tudo ter Cristo como o nosso pastor, aquele que cuida de nós nas madrugadas e em todos os momentos, tá bom? Parabéns a você que também hoje está completando mais uma primavera. Que Deus te abençoe e que o Santo Espírito inunde a sua vida de amor, de paz e de alegria. Em nome de Jesus. Este foi Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, agradecendo a Deus pelo quarto dia e já orando com você agora. Ora junto comigo. Senhor, eu te louvo por esta palavra ministrada e acima de tudo te dou graças pela oportunidade que estou tendo de falar do teu amor. Espírito Santo de Deus, abençoa cada um que neste momento encontra-se de joelhos, clamando, suplicando em busca de um milagre, milagre esse que só tu podes liberar ou fazer. Santo Espírito de Deus, abraça a nossa alma, fica conosco e nos ajuda nesta caminhada. Bem sabemos que para Deus nada é impossível. Então, Senhor, faz este impossível em nosso viver. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh glória. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.